Você sabia que a Grande Pirâmide de Giza, construída para o faraó Quéops, foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo e continua a ser uma das maiores estruturas já feitas pelo homem? Mas o que é ainda mais impressionante é que a forma como os egípcios conseguiram construir essa pirâmide, com tecnologia da época, permanece um mistério até hoje. Como moveram blocos de pedras de mais de 2 toneladas cada? E como alcançaram tamanha precisão arquitetônica? A resposta ainda nos escapa, mas teorias modernas sugerem desde rampas em espiral até métodos de alavancagem complexos. Outra teoria interessante é de que a construção foi feita por trabalhadores altamente qualificados, que eram pagos com alimentos e abrigo, e não como escravos, como muitas vezes se imagina. Mesmo com estudos modernos, o exato método de construção continua sendo um enigma, o que faz dessa pirâmide um dos maiores mistérios da história da engenharia. Alguns até afirmam que a precisão com que os blocos foram colocados revela um conhecimento avançado de matemática e física que pode ter sido perdido no tempo. O Egito Antigo e os animais sagrados. No Egito Antigo, muitos animais eram considerados sagrados e reverenciados como manifestações divinas. Os gatos, por exemplo, eram associados à deusa Bastet, a deusa da casa, dos gatos e da proteção. Matar um gato, mesmo acidentalmente, era um crime que podia levar à pena de morte. Além disso, vacas eram associadas à deusa Hathor, a deusa do amor e da música. A relação entre os egípcios e os animais era tão forte que muitos templos possuíam santuários inteiros dedicados aos animais sagrados. Além dos gatos e vacas, outros animais como crocodilos e ibis também eram adorados, e o deus Sobek, representado como um crocodilo, tinha uma grande importância. Essa ligação espiritual com os animais revela a visão única que os egípcios tinham sobre o mundo natural, acreditando que os deuses se manifestavam em várias formas de vida. Os templos egípcios também foram locais onde animais sagrados eram adorados e até mumificados, mostrando a reverência que os egípcios tinham por essas criaturas divinas. O segredo da mumificação. Talvez você já tenha ouvido falar da mumificação, um processo usado pelos egípcios para preservar os corpos dos mortos. Mas sabia que esse processo era extremamente complexo e cheio de significados espirituais? Para os egípcios, a mumificação era essencial para garantir a vida após a morte. Eles removiam órgãos internos, como o coração e os pulmões, e usavam técnicas avançadas de desidratação. O embalsamamento era um ritual que durava até 70 dias, e o corpo do faraó era tratado com um nível de sofisticação impressionante. A preservação do corpo não era apenas uma questão física, mas espiritual, pois o corpo deveria permanecer intacto para que o espírito do morto pudesse continuar sua jornada no além. Além disso, as múmias não eram apenas preparadas para reis, mas também para pessoas comuns, o que reflete o quanto a vida após a morte era significativa em todas as classes sociais. O uso de resinas e substâncias naturais, como o óleo de cedro, também ajudava a preservar a pele e o cabelo, e os egípcios acreditavam que esse processo era necessário para o renascimento da alma. O Código do Faraó, a leitura dos hieroglifos. Os hieroglifos, a escrita dos antigos egípcios, é um dos sistemas de escrita mais fascinantes da história. Usados em monumentos e tumbas, os hieroglifos não eram apenas símbolos, mas representavam conceitos profundos sobre o universo e a vida após a morte. Mas como esses símbolos eram lidos? Durante séculos, os hieroglifos foram um mistério, até a descoberta da Pedra de Roseta, que ajudou os estudiosos a decifrar o significado dessas antigas inscrições. Essa descoberta foi um marco fundamental na egiptologia, permitindo que os cientistas traduzissem os textos que estavam ocultos há milênios. Além de ser uma escrita litúrgica, os hieroglifos também eram usados para registrar acontecimentos históricos, e muitas das grandes conquistas do Egito foram preservadas por meio dessa escrita. Curiosamente, o sistema de hieroglifos tem mais de 700 símbolos diferentes, o que demonstra sua complexidade e a profundidade do conhecimento dos egípcios. Alguns hieroglifos podiam representar sons, outros ideias ou até mesmo palavras inteiras, tornando essa escrita extremamente detalhada e multifacetada.
A sociedade egípcia e a posição das mulheres. Em muitos aspectos da história antiga, as mulheres eram limitadas a papéis secundários, mas no Egito Antigo, isso não era necessariamente verdade. Mulheres egípcias podiam possuir propriedades, administrar negócios e até mesmo governar como faraós. Uma das figuras mais notáveis foi a rainha Hatshepsut, que governou como faraó e construiu um dos maiores templos de todo o Egito. Embora a maioria dos faraós fosse homem, o Egito reconheceu o poder das mulheres em muitas áreas da vida. Além de Hatshepsut, outras mulheres como Nefertiti e Cleópatra também desempenharam papéis cruciais na política e na cultura egípcia. Essas mulheres não eram apenas figuras de poder, mas também símbolos de beleza e inteligência, desafiando as convenções de uma sociedade tradicionalmente dominada por homens. A presença dessas figuras femininas fortalece a ideia de que o Egito Antigo era uma civilização complexa, onde o poder e a influência não eram restritos a um único gênero. As mulheres egípcias também tinham liberdade de escolher seus parceiros e muitas vezes eram líderes espirituais e políticas dentro de seus próprios direitos. Enigma das pirâmides e a astronomia. Você já parou para pensar que as pirâmides de Giza, especialmente a Grande Pirâmide, podem ter sido projetadas com um objetivo astronômico em mente? Estudos sugerem que a orientação das pirâmides está alinhada com as estrelas de uma maneira impressionante. Acredita-se que os egípcios usaram os céus para guiar a construção das pirâmides, talvez com o objetivo de criar uma conexão entre a Terra e o cosmos. Isso mostra um nível de sofisticação e o conhecimento astronômico dos egípcios antigos. A Grande Pirâmide está precisamente alinhada com a estrela Alpha Draconis, e alguns estudiosos acreditam que isso simbolizava a conexão com os deuses e a realeza no céu. Além disso, as pirâmides também podem ter sido usadas como instrumentos para observações astronômicas, servindo como calendários solares. Esse uso da astronomia em construções monumentais é mais evidência de como os egípcios viam a Terra como um reflexo do cosmos. O fato de as pirâmides estarem alinhadas com outras estrelas e corpos celestes sugerem que os egípcios não apenas adoravam as estrelas, mas também as usavam para medir o tempo e planejar eventos. A invenção da medicina egípcia. O Egito Antigo também foi pioneiro em muitas áreas da medicina. Os egípcios foram alguns dos primeiros a praticar cirurgias, a realizar procedimentos de tratamento de feridas e até a entender os conceitos de higiene. De fato, muitos dos primeiros documentos médicos, como o papiro de Ebers, foram descobertos em tumbas antigas e contêm fórmulas de remédios e tratamentos para uma variedade de doenças. De fato, algumas das práticas egípcias influenciaram a medicina por milhares de anos. Eles usavam técnicas avançadas para tratar doenças como doenças oculares, disenteria e até doenças cardíacas. A importância que os egípcios davam à higiene também é notável. Banhos diários eram comuns e usavam pastas dentais e enxaguantes bucais feitos com ingredientes naturais. Esses avanços médicos permitiram que os egípcios vivessem uma vida relativamente longa, especialmente se comparado a outras civilizações. Além disso, os egípcios desenvolveram conhecimentos em anatomia humana, realizando dissecações de cadáveres para entender melhor o corpo e suas funções. O Império do Ouro. O Egito Antigo era um verdadeiro império do ouro. O metal precioso não só era usado para fazer joias deslumbrantes, mas também era essencial para as práticas religiosas, como os amuletos e as máscaras funerárias. A famosa máscara de ouro de Tutankhamon, por exemplo, é uma das peças mais icônicas da história, demonstrando o poder e a riqueza do Egito. Mas o ouro também tinha um significado espiritual profundo, simbolizando a imortalidade e a ligação com os deuses. A mina de ouro egípcia localizada no deserto oriental era uma das maiores fontes de ouro do Antigo Mundo, e muitos dos artefatos encontrados em tumbas de faraós e nobres são feitos quase inteiramente de ouro. Além do seu valor material, o ouro também tinha uma importância religiosa, pois acreditava-se que ele refletia a luz do sol e, portanto, era associado ao deus Ra, o deus do sol. O ouro também era utilizado para criar tesouros que simbolizavam o poder e a riqueza do faraó, e muitos desses artefatos são admirados até hoje pela sua complexidade e beleza. Os egípcios antigos eram mestres em várias técnicas de construção e artesanato, e uma delas era a perfuração de pedras e metais. Eles desenvolveram métodos avançados para perfurar pedras duras como granito, usando torradeiras de cobre e diamantes.
Esse domínio da perfuração permitiu-lhes criar impressionantes estátuas e obeliscos, muitos dos quais continuam de pé até hoje, como o famoso obelisco de Hatshepsut, em Karnak. Além disso, os egípcios também perfuravam pedras preciosas e metais para criar joias elaboradas, com um nível de sofisticação que rivalizava qualquer outra civilização da época. A construção das pirâmides, especialmente as pirâmides de Gizé, continua a ser um dos maiores enigmas da arqueologia. Mesmo com as ferramentas e técnicas modernas, os pesquisadores ainda não sabem exatamente como os egípcios antigos conseguiram construir essas colossais estruturas. Teorias incluem o uso de rampas em espiral ou até mesmo a força de milhares de trabalhadores altamente treinados. O que sabemos é que a engenharia envolvida foi avançada para a época, e os egípcios criaram uma das maravilhas mais impressionantes da humanidade. Algumas teorias recentes sugerem que as pirâmides poderiam ter sido construídas em etapas, com o uso de uma rampa interna. Embora o mistério sobre como exatamente as pirâmides foram feitas persista, o fato é que a construção delas mostra a impressionante habilidade dos engenheiros egípcios. Outro aspecto intrigante é o posicionamento das pirâmides, que é tal que elas permanecem quase perfeitamente alinhadas com as estrelas, revelando um nível de precisão que desafia a lógica moderna. A imortalidade e os deuses egípcios estavam no centro da cultura egípcia. Para os egípcios, o faraó não era apenas um governante, mas também um deus na terra, a personificação de Horus, o deus do céu. A vida após a morte era vista como uma continuação da vida terrena, e rituais complexos eram realizados para garantir que o faraó alcançasse a vida eterna no além. De fato, o famoso Livro dos Mortos era um guia detalhado para os mortos navegarem pelo submundo e chegarem ao paraíso egípcio, o Campos de Yaru. Os egípcios acreditavam que a alma precisava de orientação e proteção para transitar para o além. Os deuses tinham papéis fundamentais nesse processo, como Anubis, o deus dos mortos, que guiava as almas durante o julgamento final. Para os egípcios, a morte não era o fim, mas uma transição para um novo ciclo de vida. Além disso, o conceito de imortalidade era profundamente ligado à preservação do corpo e à continuidade dos rituais religiosos, que eram vistos como essenciais para garantir a sobrevivência eterna. O Egito, um país de vastos desertos, dependeu profundamente do rio Nilo para sua sobrevivência e prosperidade. O Nilo não era apenas uma fonte de água, mas uma verdadeira artéria vital que conectava toda a nação. A sua inundação anual fertilizava as terras, permitindo que os egípcios cultivassem alimentos e prosperassem em um ambiente árido. O rio também era considerado um presente dos deuses, com muitas divindades associadas à sua natureza, como Hapi, o deus das inundações. Além disso, o Nilo foi fundamental para a construção das pirâmides, pois muitos dos blocos de pedra eram transportados ao longo de suas águas, demonstrando a importância crucial desse rio sagrado. E aí, gostou do vídeo? Então não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Se inscreve aqui embaixo, ativando o sininho das notificações. Compartilha com os amigos que também vão curtir esse assunto e comenta o que você achou. Até o próximo vídeo!